Boa tarde. Voltei. Vou esperar vocês entrarem aqui. Voltei. A Larissa teve uns probleminhas técnicos, então eu vou começar a fazer a live com vocês. E aí ela vai tentar atualizar, enfim, resolver lá no celular dela o que aconteceu. E ela vai entrar aqui depois. E aí eu vou começar então a fazer uma introdução para vocês, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E é engraçado como se fala pouco sobre isso, né? Mas no fundo a gente sabe o quanto a gente se sente sozinho nessa caminhada, né? O quanto despertar é um caminho sem volta, é um caminho dolorido por vezes, e é um caminho muito solitário, né? Eu acho que ninguém conta pra gente o quão solitário é esse caminho, o quanto a gente se perde na gente mesmo, né? Se perde nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e acaba se sentindo bastante deslocados, né? Saudade, Thaís, também. Eu gosto de dar um oizinho pra vocês. Então, olha só que interessante, né? O horário da live, eu tinha colocado 17h17, claro, né? Porque é a repetição do número, mas eu não tinha me atentado que o número 7 para numerologia é justamente o número da solidão, é o número do recolhimento, é quando você se volta para dentro, para sua própria caverna, né? E eu vejo esse processo do despertar, muito esse olhar para dentro, esse olhar para sua própria caverna. E muitas vezes essa caverna, ela vai estar habitada por muitos monstros, né? Ela vai estar habitada por muitos sentimentos desafiadores, difíceis de lidar. E a gente vai para esse lugar de caverna como se fosse com uma tocha de fogo, com um farolete ali, tentando iluminar as nossas sombras, tentando iluminar o que está escondido dentro da gente, dentro dessa caverna. Então o número 7 aqui é um número muito espiritual, é um número muito voltado para essa energia, justo do tema que a gente está falando aqui. Então nada é por acaso, né? Sempre. Então, o que eu queria começar falando é justamente sobre o que é a solidão, né? A definição aí de solidão e também diferenciar a solidão da solitude. Então isso é muito importante, definir que nem toda solidão ela é ruim, nem toda solidão ela é difícil. Só que daí a gente vai dar um outro nome para isso. Então a solidão, ela é o ato de estar só. Ela é o ato de estar sozinho, consigo mesmo, sem nenhuma companhia. E isso pode se dar num momento, né? E quando é um momento rápido ali a gente fala que está sozinho, mas não necessariamente vivendo a solidão. Mas eu vejo a solidão como um processo, né? É quando é mais de uma vez, quando é frequente, quando é recorrente, a gente começa a sentir algo. Eu acho que a solidão, ela é mais que um estado, ela é um sentimento, né? E muitas pessoas veem esse sentimento como algo que perturba, como algo que incomoda. Outras já conseguem lidar melhor com esse sentimento e até gostam. Então vai depender muito do seu ponto de vista daquela situação de estar sozinho, de estar na solidão, de estar só. E aí a gente vai olhar, quando eu olho para aquilo com dor, quando aquilo me fere, quando aquilo me incomoda, é porque você ainda não encontrou a sua força aí dentro, porque você ainda não se encontrou dentro da sua própria companhia aí dentro, né? E quando a gente se encontra, quando a gente encontra esse espaço de quietude interna, né, de solitude, significa que a gente aprendeu a estar bem na nossa própria companhia. E isso é muito importante, porque na verdade, quando você se sente sozinho, você está sentindo falta de você mesmo, você está sentindo falta da sua própria companhia, do seu próprio apoio, de olhar para você com um olhar de amizade, com um olhar de companhia, né? A gente nunca vai estar sozinho, na verdade, só que a gente não se vê como uma boa companhia. Então como é que você vai se sentir bem sozinho se você não acha que é uma boa companhia para você mesmo, né? Tem até uma cartinha do Osho que eu separei aqui para mostrar, que é a carta da solitude. Olha que linda
que ela é, que simbologia que ela tem. É justamente o velho sábio, aquele velho que entrou na sua própria caverna, que olhou para dentro, que liberou, que lidou com seus monstros, né, com esse escuro da alma que ele tem ali dentro de si. Mas ele se sentiu bem, ele conseguiu se iluminar, ele foi com aquela tocha e acendeu a caverna dentro dele e encontrou a luz ali dentro. Então é muito importante a gente perceber que enquanto existe esse sentimento de solidão no caminho do despertar, é porque você ainda não chegou nesse entendimento do quanto a sua própria companhia é importante para você. Então fica esse convite mesmo. E não é para ficar sozinho no sentido de não ter contato com ninguém. É normal que quando a gente desperte, a gente se sinta sozinho, porque vai haver um alinhamento de frequência. Então lembra aquilo que eu sempre falo? A gente estava vibrando aqui, né, na massa, todo mundo gosta das mesmas coisas, de se divertir, de fazer churrasco, de assistir futebol, enfim, tudo que todo mundo faz. E a gente tá ali, né, naquele mesma frequência. Quando a gente desperta, a gente vai começar a elevar a nossa frequência, a gente vai começar a se interessar por assuntos mais elevados, a gente já não vai achar mais tanta graça nessas coisas. E aí, automaticamente, a nossa frequência elevando, a gente não se encontra mais com essas pessoas, a gente não tem mais afinidade energética. E é dessa falta de afinidade energética que vem a solidão, porque automaticamente essas pessoas elas vão se afastar, porque é uma questão de frequência, né? Se você não gosta das mesmas coisas, se você não está vibrando na mesma frequência, é natural que haja esse afastamento. E aí eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei a um insight que me deu, que se a gente parar para pensar, a gente está se auto-sabotando, a gente está sabotando o nosso processo de autoconhecimento, de elevação espiritual, para não se sentir sozinho, para não se distanciar de pessoas que a gente ama, porque a gente sabe que se a gente for muito para esse lado, a gente vai ter que deixar essas pessoas para trás. E às vezes são pessoas que a gente ama muito, são pessoas do nosso convívio mais íntimo, e a gente não consegue muito bem lidar com esse distanciamento que naturalmente acontece, porque é um distanciamento energético mesmo, não vibra mais na mesma frequência. Vocês também sentem isso? Vocês já pararam para pensar que talvez a gente esteja sabotando o nosso processo por medo de ficar sozinho? Por medo de se distanciar dessas pessoas que a gente ama? É um mecanismo muito inconsciente esse, tá? Não é uma coisa assim que a gente, eu estou fazendo isso. Pelo contrário, a gente não percebe que está fazendo isso. Mas me caiu uma ficha aqui, né, pensando e refletindo sobre o que trazer para vocês em relação a isso. No fundo, o quanto a gente não está sabotando o nosso processo, né? O quanto a gente não está com medo de se sentir sozinho e acaba evitando, né? Acaba sabotando, né? Acho que a Larissa conseguiu. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Larissa está entrando. Boa noite. Boa noite. Desculpa pela falha técnica. Que bom que deu certo. Deu certo. Eu acho que foi a conexão. Não estava conseguindo carregar live, mas deu certo. Que ótimo, que bom, Lari. Já fiz a minha introdução, já falei um pouquinho da minha opinião sobre a solidão, do meu ponto de vista. E agora eu queria ouvir o seu, então, né? O que é essa solidão para você? Como que você vê esse processo? Pois é, eu tive esse insight, né, de falar sobre solidão, porque foi uma palavra que tinha vindo tanto ao meu sentir, né, nas últimas semanas. E aí, trocando uma ideia contigo, eu achei super relevante, também acabou dividindo. E, na verdade, todos nós sentimos solidão, né? Mas ninguém quer falar, é um assunto, assim, mais pesado de dividir, e a gente até se sente um pouco culpado, né? Exato. De falar que se sente sozinho porque a gente tem tanto, mas ao mesmo tempo sente que tem tão pouco, né? Quem não tem esse sentimento.
E eu acho que a solidão, eu gosto muito de sempre de sentir no corpo, né? Como que pra mim a solidão Uhum. atinge, como ela funciona. E sentir solidão é sentir um vazio, né? É um buraco, né? É um buraco, é se sentir isolada, né? É não pertencer, é se sentir Uhum. pequenininho no universo, sentir que algo está É, faltando, é o vazio. E é muito exato. doloroso, né? É uma sensação muito ruim. É horrível, ninguém Uhum. gosta. Uhum. Uhum. Com E aí a certeza. nossa reação é rejeitar. Ninguém quer sentir, ninguém quer falar sobre isso. Por quê? Porque não Exato. é agradável. Uhum. E eu acho que quando a gente rejeita, é aquele mesmo movimento de enfiar embaixo do tapete. Então, uma hora, essa solidão vai cutucar, vai dar aquela cutucadinha no ombro e falar: e aí, você vai olhar para mim? Né? E eu acho que esse buraco, ele é a falta de si mesmo. Ele é a falta de autopreenchimento. A gente fica buscando muito fora, né? Que as pessoas preencham, que as pessoas tampem esse buraco. E parece que por mais que a gente esteja em companhia das pessoas, a gente ainda se sente sozinho. Essa sensação de estar sozinho na multidão é a pior que existe, né? E é muito louco isso, porque a gente não aprende, né? Essas questões tão básicas. É um sentimento que todo mundo sente. E a gente sabe o que é solidão porque a gente já sentiu algum dia, né? Uhum. Então, esse é um princípio que todos nós sabemos o que é, porque a gente já sentiu de alguma forma. E a gente não explora muito essas questões porque, né, tem uma questão ali emocional, às vezes psicológica, mas é muito legal falar sobre isso porque abre um novo olhar e a gente começa a perceber que não é tão difícil às vezes como a gente acha, né? E como a gente confunde a solidão com o estar sozinho. A gente está É, falado sobre isso, né? Sobre a diferença entre solidão e a solitude, e são coisas bem diferentes. Por exato. exemplo, quantas profissões, né? Tu como terapeuta, eu agora como coach, ou um artista plástico, a gente, né, trabalha muito com pessoas, por Uhum. exemplo. Chega no final do dia, a gente quer estar sozinha, Uhum. É mas necessário, né? a gente precisa se reconectar. Então, nesse momento, estar sozinho não é sentir solidão. Exato. Então, Eu uma acho que a solidão é necessária até, né? O processo do despertar, desse desenvolvimento, ele é solitário. exatamente. Então, são coisas bem diferentes. Às vezes, estar sozinho é necessário e estar sozinho é muito importante para poder se reconectar consigo mesmo. Mas é diferente de sentir a solidão. A solidão é quando a gente não tá conectado, quando a gente procura fora, quando a gente quer que o outro preencha, ou alguma outra coisa, né? Quem mora sozinho, olha como a gente tem essa crença, né? Uma pessoa, por exemplo, resolveu não ter filhos, não casou, mora sozinha. Ela é uma pessoa. Travou. Tá me ouvindo? Agora tô. Você falou da pessoa que fica sozinha, né? Por exemplo, que mora sozinha. Não necessariamente essa pessoa sente solidão, né? Exato. Uhum, exato. Com certeza. Então, há E uma confusão, às vezes, com esses conceitos e a gente se confunde um pouco. Então, acho que é legal saber dessa diferença, né? Estar sozinho é uma coisa e sentir solidão é outra, né? Eu uhum, posso ir ao cinema sozinha e me sentir muito preenchida, eu posso ir no café exato. sozinha. Mas é um sentimento de dentro, quer dizer, tem pessoas que não conseguem nem ir ao cinema sozinho porque não concebe essa ideia de estar sozinha no cinema. Acha isso, tem essa crença, né, de que é ruim ir sozinha, estar na minha própria companhia. E é aquilo que eu estava falando antes, a gente tem que aprender a própria companhia, porque a gente nunca vai estar sozinho quando a gente está bem com a gente mesma, né? Então também essa Exatamente. solidão, ela mostra que a gente não está sendo o nosso melhor amigo. A gente não está respeitando o processo, né? Ou deixando as coisas acontecerem, né? Fluírem quando a gente está bem com a gente mesmo.
né? Principalmente. Exatamente. E olha a prova maior de que a solidão, ao contrário do que a gente pensa muitas vezes, de que, né, estar sozinho é não ter pessoas. Mas quantas vezes a gente pode estar com muitas pessoas, pessoas que a gente ama, e ainda assim se sentir sozinho? Então, Exato. é um exemplo muito claro de ver que a solidão, ela não tá fora, não é o outro que vai te preencher. Porque eu posso estar com companhias maravilhosas e ainda me sentir com muita solidão. Né? Então a gente já percebe que não é no automático, a gente sempre pensa, sozinho, solidão, preciso de mais pessoas. Mas não. A solidão é algo interno, é um problema que vem de dentro, que só a gente pode solucionar. E é importante a gente reforçar sempre essa tecla de que o despertar, o caminho espiritual, a jornada, ela é solitária. Então, por isso que as pessoas se incomodam, porque só eu vou saber o que eu sinto dentro de mim. Ninguém vai poder percorrer esse caminho por mim. E aí, quando as pessoas se veem diante desse olhar no espelho, né, tipo eu comigo mesma, elas querem ir para fora, elas querem que o outro faça, que o outro preencha. Mas a jornada espiritual é solitária, não tem jeito. Cada um vai percorrer o seu caminho por si só. Ninguém pode percorrer por você, ninguém vai saber o que se passa dentro de você. Então não tem como. Esse sentimento de solidão vai fazer parte até você se reconectar com você mesmo, né? Muito. E eu acho assim que ao meu sentir, né, a solidão, a gente quer rejeitar, né? A gente não quer sentir porque é desagradável, dói mesmo. E a nossa reação é sempre tentar escapar, né? A gente quer ocupar a mente, quer nos mantermos ocupados. Quando a gente sente, né, que algo tá ali vazio, tá precisando ser preenchido, é difícil olhar para dentro. Não é fácil. Não. Mas quando a gente sente essa solidão, mesmo tendo muitas pessoas, né, quando a gente sabe que é um vazio conectado com a solidão, quer dizer que alguma energia tá ali dentro que precisa ser liberada. Muitas vezes, porque a solidão, ela é muito parecida com a rejeição também. São sentimentos muito parecidos quando a gente sente ela no corpo, né? Se a gente for pensar numa situação que eu fui rejeitada, por exemplo, se eu penso, quando era criança, né? Meu pai me demorou muito para vir me buscar na escola. Aquela sensação, fui rejeitada. Então a rejeição e a solidão, elas são muito próximas. Exato. E eu acho que pessoas que passaram por esse trauma na infância, elas podem ficar repetindo esse sentimento justamente por essa ferida. Então, é um aviso, né, para curar isso. A gente sempre tem que investigar por que está sentindo aquilo, né? Principalmente quando é algo mais desafiador, porque indica um caminho ali de libertação, de cura, né? Não é ruim, não é para você ficar sofrendo a vida inteira. Para você olhar para aquilo, ver como um sinal e ir em direção à cura, né, daquilo, ir atrás mesmo, não fugir, que é o que a gente faz na maioria das vezes, né? É o que a gente faz. E assim, todos nós temos, né, em algum grau, algum momento na vida, na infância, que a gente sentiu esse sentimento de solidão ou rejeição. Faz parte do aprendizado, né, da nossa evolução humana. E eu acho que o primeiro passo, o pequeno grande passo, né, como a gente sempre fala, é a gente tomar ciência que a solidão, quando eu sinto a solidão, eu sou responsável por isso. Porque quando eu me assumo responsável, eu saio do papel de vítima. Porque se eu sou a vítima, eu não posso mudar. Como eu posso mudar a minha realidade se eu sou a vítima? Eu não posso, eu não tenho poder. Mas tanto quanto a solidão, quantas a gente pensa, nossa, eu tô com uma solidão muito grande, eu não sei o que fazer, me falta o outro, me falta algo. Não, eu sou responsável por isso. Exato. Então esse é o... buscar que o outro preencha, né? Que o outro faça, que o outro, né? Que o outro. Então a gente vai muito para fora, né? Buscando muito. Só que a gente tem que fazer o caminho inverso. Exato. Então, eu acho que o primeiro passo aí é você perceber, o negócio é comigo. Então, você vai para dentro, é se reconectar consigo mesmo. Não tem jeito, não vai ter outra pessoa que vai poder fazer esse caminho por você, né? Não. Assumir essa responsabilidade. Exatamente. E outra sacada que é muito legal, a gente é muito assim no...
quando a gente procura respostas, né, de modo geral na vida, a gente acha que vai ser de um jeito A ou de um jeito B. Mas às vezes pode ser de um jeito C também. E com a rejeição, muitas vezes a gente, né, tenho percebido assim com alguns clientes que eu venho trabalhando, a gente não quer encarar uma dor, a dor da solidão, da rejeição que seja. A gente, né, no nosso cérebro pensa, tenho duas opções, ou eu rejeito, renego, não quero sentir isso, ou eu vou sentir e vai ser muito dolorido e vai ser algo muito ruim. Mas e se houver uma terceira opção? E se eu resolver encarar e não for tão doloroso? E se for libertador? E se me aparecer uma ideia maravilhosa que mude toda a perspectiva, né? Há uma terceira possibilidade, ou uma quarta, ou uma quinta, quem sabe? Mas a gente se limita muito, às vezes, no A ou no B, no certo ou no errado. A gente não abre o leque. Exato. E é muito baseado no medo, né? Sempre ele ali, né? Sempre o medo. Sempre. Então a gente tem muito medo da solidão, a gente tem medo de encarar as coisas. E às vezes a gente acaba ficando num relacionamento por esse medo, né? A gente acaba mantendo ali, tem outra questão também, né? Então o medo da solidão leva a gente a ter relacionamentos que não se encaixam mais com a gente, né? Muito. E assim, é um processo, né? A gente fala sobre solidão, a gente tem algumas respostas, cada um tem o seu processo. Às vezes entrar em contato, né, com essa dor não é fácil. Ela não acontece de um dia para a noite. São pequenos passos, pequenas doses, né? É sentar, meditar. A meditação é a melhor resposta, né? É a melhor forma de conectar com a gente mesmo. Não tem como você olhar para dentro se não for fechando os olhos para fora, né? E a meditação é isso, é fechar o olho para fora e abrir o olho de dentro. Então, é realmente a meditação. E expandir. Ela sempre vai ser a solução para isso. Muito. Eu, assim, se eu for fazer um resumo, né, sobre a questão da solidão, na prática, assim, conselhos mais práticos, a primeira questão é, como a gente falou, a gente tem que colocar o olho nessa questão, saber, não, algo está ali, mas quem é responsável, ou o responsável sou eu, tomar a responsabilidade, só assim eu posso fazer algo sobre essa questão. Então, já sei que eu não sou vítima, eu posso fazer algo sobre isso, né? Querer encarar, olhar, sentar, e a melhor maneira é a meditação. E é muito interessante isso, porque algo inverso acontece também. Quando a gente medita, quanto mais nós meditamos, mais amorosos a gente fica, né? É verdade. E o amor, às vezes, a gente fica mais amoroso e quer compartilhar o amor. Mas muitas vezes a gente quer se recolher, se recarregar. Então, nessa questão entra muito o ponto do despertar. Quando a gente vai se conhecendo, se reconectando, se preenchendo, às vezes eu me preencho e eu quero compartilhar esse amor, essa minha essência. Mas às vezes eu não quero, eu quero explorar eu comigo mesma, eu quero me recolher. Mas eu acho importante a gente manter o equilíbrio também, né? Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão se isolando um pouco demais, elas não estão conseguindo mais ter essa troca, né, com o mundo. Então elas se fecham numa bolha e a gente tem que tomar muito cuidado também. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu fico bem comigo mesma. Mas até que ponto a gente veio para ser uma bolha? A gente tem que expandir também, a gente tem que se abrir também. Então faz parte do processo, depois que você se sente bem com você mesma, você ir para o mundo, porque você vai elevar sua frequência e você vai estar atraindo pessoas nessa mesma frequência, né? Uma hora ou outra a gente vai atrair a nossa família de alma, a gente vai atrair pessoas que estão buscando aquilo também, porque ficar no isolamento também não é bom, por mais que a gente esteja bem com a gente mesmo. A gente tem que dosar. É verdade, quando a gente entra muito assim nessa linha mais meditativa, a gente vira monge quase, né? A gente fica meio bicho do mato. Não vive na terra, né? A gente gosta muito da gente mesma. Pois é, mas aí você não vive na terra e a gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para experienciar, né? Então é importante também não ficar muito só nessa vibe, né? Não
ficar só muito fora do ar, só com você mesmo. É importante ter essa troca. A gente está aqui para fazer essa troca, por mais desafiadora que seja. É só pelo relacionamento interpessoal que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui, né? Se fosse assim, todo mundo virava monge, ia ficar cada um na sua bolha, meditando, e não é assim, né? Que a gente vai aprender. Então tem que também fazer esse esforço, eu diria, porque é um esforço, né? Você se abrir para o outro, você ter uma escuta ativa e você compartilhar, né? Todo o nosso processo faz parte também, eu acho. Faz sim, e muitas vezes a gente tem que fazer um esforço para estar aberto, para compartilhar com o outro, para estar um pouco mais em conexão com outras pessoas. Mas voltando à meditação, a gente sabe disso também, né? Quando a gente está num processo de autoconhecimento, às vezes é necessário um isolamento, né? Essa reconexão consigo mesmo, mas chega um ponto que a nossa própria essência vem e fala, não, tá na hora de começar a sair um pouco, né? Desse tempo mágico que é a nossa essência. A nossa própria voz interior nos chama e fala, não, eu tenho que compartilhar mais, eu preciso agora sair do casulo. Exato. Então, o equilíbrio é bem esse casulo mesmo. Eu acho que tem vários níveis. O primeiro é o deserto da alma, né? É aquele buraco negro que você mergulha na sua dor e na sua sombra. Então, você vai com aquilo da dor. Aí você aprende a lidar com ela, você vai entendendo, você vai se curando, você vai melhorando. Aí você vai para esse casulo em que você encontra um lugar seguro dentro de você. Então, você começa a se sentir bem na sua companhia. Só que daí você começa a ficar muito fechada em você mesma. E aí chega uma hora que esse casulo, né, a gente entrou nele, vai ter que sair, vai ter que virar borboleta e vai ter que voar, porque senão a gente passa do ponto. Então a gente tem que tomar muito cuidado se não está passando do ponto também, né? Porque a gente veio para compartilhar, a gente passa pelo processo e depois a gente compartilha, né? Não, é muito interessante esse processo. É inverso, a gente vai para dentro e fica ali sempre. Mas a grande mágica né, da conexão, se manter preenchido, é estar em mim. Exato. Mesmo quando eu estou doando ou recebendo dos outros. Eu não preciso sair de mim para estar com os outros, Exato. Né? E às vezes a gente se confunde um pouco. Às vezes a gente está numa relação, seja profissional, afetiva, né, ou familiar. Muitas vezes a gente se doa tanto que a gente sai um pouco da gente. E aí Exato. E aí gera desequilíbrio. Exato. E outra coisa também é que quando você vai para fora de um espaço de preenchimento, quer dizer, estou preenchida de mim mesma, você não obriga mais que o outro te preencha, você não vai mais desse espaço de falta, né, querendo que o outro vá e te dê essa sensação, porque você já encontrou ela sozinha dentro de você. Isso é importante também, a gente entender que a gente é o responsável por esse preenchimento e não o outro, né? Muito. E agora eu me lembrei de um conceito que eu assisti uma palestra do Gasparetto, já faz muito tempo isso. E é muito interessante o jeito que ele define solidão. Ele explica que a solidão é a distância entre a minha mente e o meu coração. Quando eles estão muito distantes, eu me sinto só. O que significa quando a minha mente, né, o meu ego, as minhas crenças, as minhas expectativas estão muito longe da minha essência, esse caminho que nos separa é o vazio e ele é expressado como solidão. Então, quanto mais eu quieto a mente, mais eu expresso a minha alma, a minha essência, né? Como a gente for chamar, a minha expressão divina, mais preenchida eu me sinto. E a gente pode estar sempre nessa sintonia, mesmo na relação com os outros. Então, é realmente muito importante tomar cuidado, né? Quando a gente está muito em si, para não virar uma pessoa antissocial até. Porque é possível, sim, expressar a tua, né, verdade, mesmo num ambiente familiar ou profissional ou com os amigos. Então, realmente esse equilíbrio depende de cada um, né? Tem a sua dose.
Alguns são mais individualistas, precisam de mais tempo, né? Estar só, com mais frequência, outros nem tanto. Uhum. E aí cada um tem a chavezinha, né? Exato. Para esse equilíbrio. E às vezes a gente se sente sozinho no relacionamento com o outro. A gente tá no relacionamento e a gente se sente sozinha nesse processo. Não sei se acontece com você, mas eu acho que isso vem muito da gente aprender a respeitar o tempo do outro, né? Porque às vezes a gente quer que o outro nos acompanhe, né? Os nossos parceiros aí, né? De uma maneira mais direta. A gente quer que eles vão no mesmo ritmo, que eles gostem das mesmas coisas, que eles se interessem. E muitas vezes eles não estão nessa vibe, né? E a gente se sente sozinha na relação, né? A gente se sente desconectada de certa forma, né? Naquele relacionamento. E a gente precisa aprender, né? Aceitar o tempo de cada um. Eu acho que essa é a mensagem ao aprendizado também. Não querer sair catequizando, né? Todo mundo, querer que todo mundo tenha o mesmo tempo, né? Respeitar o tempo de cada um, porque todo mundo vai chegar lá. É natural esse processo. É um processo da humanidade, né? Não é uma coisa assim, modinha. É realmente o que está acontecendo real, né? O despertar mesmo. Massa. Então, entender e aceitar. Porque vai bater a solidão também mesmo no relacionamento. É natural, né? Que ocorra essa disfunção ali e depois de um tempo ele vai e volta ali na mesma frequência, mas vai ser em outro tempo, não vai ser no mesmo, né? E é muito interessante, porque mesmo quando a gente tá nessa jornada do autoconhecimento, né? A gente sabe que nós duas estamos passando por isso já há algum tempinho, né? E se aprofundando cada vez mais. Mesmo estando tão mergulhada nesse mundo, a gente também tem as nossas vozinhas internas e o nosso ego conversando. E muitas vezes, quando a gente, pelo menos eu falo por mim, quando eu vejo, né, no meu relacionamento, que o meu companheiro não está no mesmo nível, na mesma jornada, será que não é um pouquinho a minha voz do ego, Exatamente. querendo que ele seja igual como eu? É isso que a gente tem que estar muito atento. Né? Só que não é o ego, porque a essência, muito. né, a nossa Será que não é ego? a nossa essência, ela respeita. Ela sabe que o tempo de cada um é igual quando a gente está dormindo, né? Você não vai lá acordar o outro só porque você acordou, você quer que o outro acorde ao mesmo horário, você deixa dormir e tá tudo bem. Uma pessoa ruim por causa disso, né? Então a gente entender que esse processo do despertar é literalmente um despertar. Então você tá acordando a pessoa antes do tempo. Às vezes ela quer ficar dormindo e tá tudo bem, né? E aí até a Isabelle perguntou aqui o que fazer. Tem duas opções. Você pode realmente perceber que aquela pessoa não tem mais nada a ver com você. Então, assim, existe um processo de distanciamento que leva a uma ruptura e tá tudo bem, quer dizer que vão surgir outras pessoas mais alinhadas, ou você decide, não, realmente eu amo essa pessoa, eu quero esperar por ela, né? Eu quero esperar que ela desperte no tempo dela. E aí você tem que deixar para lá. Não adianta querer enfiando, querer ficar obrigando, que não vai ser legal, né? Não vai ser natural. Então a pessoa pode até fazer por obrigação, mas não vai estar sendo, né, genuíno. Então tem que respeitar, né? Não. É aquela coisa, muito... ou vai ou racha. Então você deixa ou você realmente, né, se separe. Tá tudo bem, faz parte do processo. Eu acho que a gente tem que ser muito tranquilo, e é difícil, ainda mais quando a gente começa a despertar logo no início, a gente amplia muito a consciência e a gente muda muito a nossa frequência, né? A gente começa primeiro a se interiorizar e fica um pouco mais sozinha. E aí a gente começa a mudar um pouco os valores, um pouco o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E o companheiro não tá nessa mesma vibe, né? Só que não dá para esquecer que o despertar, ele é um caminho, uma jornada individual. É maravilhoso quando eu divido com pessoas que estão no mesmo processo que eu. Mas ainda assim, a minha experiência, ela é interna. Só eu posso passar pelo meu caminho do despertar, né? Nós podemos ter muitas coisas em comum, mas o jeito que a gente experimenta pode ser completamente diferente. E quando eu olho pro meu companheiro e, né, fico pé da vida, poxa, mas ele não tá despertando como eu tô, não tá nessa mesma energia, de uma certa forma eu tô julgando que ele deveria ser diferente. Que ele deveria ser algo que eu queria que ele fosse, mas ele não é. É a não. Então já entra uma questão que... Não.
Então, acho que é ficar mais tranquila, curtir esse momento, que ele é muito legal, né? Se descobrir, se reconhecer e não procurar muito no outro se comparar, porque cada um tem a sua forma de despertar. Daqui a pouco o outro tá despertando de uma maneira diferente, mas às vezes ele não expressa tanto, né? Ainda mais homem, eles são mais Ele tem reservados. outro estilo mesmo, é a maneira como eles lidam, né? Então tá tudo bem também, né? Então não é para ser sósia, né? Não é para ser irmão gêmeo. A gente não entende isso, né? A gente acha Não, que tem que não. ser parzinho de vasos ali, né? Dois irmãos gêmeos. Pois é. Muito bom, muito É, bom. claro, a gente tem que E tomar cuidado porque acontece. você tem mais alguma dica Oh, final, Lari? mais uma dica final. Eu fiz umas anotações, deixa eu ver aqui no meu caderninho. Enquanto você vê, eu acho que assim, mais uma dica que eu queria passar é você aprender a estar bem com você, fazendo aquilo que você gosta. Então, procura fazer mais coisas que você gosta, procura cuidar mais de você, sabe? É aquilo que a Lari falou, de ir no cinema, ficar em casa, mas ficar bem com você, assistir um filme que você gosta, cuidar de você, fazer uma tarde da beleza, enfim, fazer algo bom na sua própria companhia, né? Cuidar de você como se fosse a sua melhor amiga mesmo e aprender a ser essa melhor amiga para você, né? Não querer que o outro preencha um espaço que só a gente pode preencher. Eu acho que essa é a maior dica aqui, resumindo o que falou, né? E vai ser solitário, não tem problema, né? Vai ter que ser assim. Só você pode passar pelo que você precisa passar, né? E nisso você soma com outras pessoas, mas nunca vai conseguir fazer por você, né? Só você. Para finalizar, tem uma dica que eu acho muito legal, que é assim, a solidão é algo que a gente tem que sentir sozinho, né? É algo muito importante da gente senta num cantinho do lugar favorito da casa, quando estiver tranquilo, sem ninguém incomodando, e observa em que parte do corpo a solidão pega. Porque cada um é diferente. E a forma como a gente sente fala muito também sobre o sentimento, Uhum, né? Às vezes eu sinto solidão, me dói o meu peito, ou me dói o meu uhum, estômago, ou me dá uma sensação de muito medo. Senta com essa sensação. Porque é quando a gente entra em contato que a gente consegue mudar. É um fenômeno muito exato. incrível. Quando eu aceito o que está ali, só assim eu consigo transmutar aquilo. Então, entrar em contato, as sensações, emoções estão sempre no corpo, dando várias dicas. Às vezes é uma tensão no ombro, é um aperto no Uhum, coração, no peito. uhum. Senta com essa sensação. Por mais desconfortável que seja, ela tem ali sempre uma resposta e uma oportunidade de transformar algo. Sim. E eu acho que quando a gente encara, você coloca a sua atenção naquela parte do corpo. Quando você vai com a atenção ali, você dissolve aquela energia, porque é uma energia que fica parada no seu campo energético ali, no seu campo emocional. Então é muito legal esse exercício que você sugeriu, porque realmente você vai acessar dentro de você essa energia, essa emoção, e ela vai estar localizada no lugar do seu corpo. E quando você coloca a sua atenção ali, é como se você fosse com um holofote. E aí você ilumina e você dissolve aquele nozinho, né? Eu acho que você faz uma Exatamente. lavagem assim interna. Você vai realmente dissolver aquele sentimento, né? E talvez ele mude. Quando você Exato. colocar a consciência ali, ele muda, né? Que a gente pode fazer sozinho, a gente não precisa, né, às vezes de uma ajuda de alguém. Dá pra investigar sozinho. O choro. Deu vontade de chorar? Chora, Exato. né? É tão importante e a gente tem tanto essa consciência social de que chorar é feio, chorar é ser fraco. Às vezes a melhor coisa de encarar a solidão é chorar, deixar o choro vir ou deixar doer, né, pra passar mais depressa. Exato. Exato. E é uma forma muito bacana de olhar com carinho, né, pra solidão, que aí ela muda. Muito bom mesmo. Foi muito bom falar sobre isso. E eu acho que quando a gente já fala e faz esse processo, né, parece que fica mais leve. Então, eu recomendo Sim. também você começar a buscar
a sua turma, né? Começar a buscar pessoas mais alinhadas. Tem tanta gente na internet aí que está falando sobre isso, que está lendo sobre isso. É legal criar um grupo com quem está na mesma cidade, enfim, fazer um grupo de meditação, um grupo de estudos, um grupo de conversa que seja. Então, tá bem com você mesmo, mas também criar uma rede de apoio. Eu acho que ter uma rede de apoio é uma coisa muito importante. Né? Igual a gente tem uma outra, né? Eu tenho várias amigas mesmo que eu sei que eu posso contar quando a coisa aperta. Então, criem uma rede de apoio. A gente está aqui para se apoiar, porque está todo mundo no mesmo caminho, está todo mundo no mesmo barco, tá? Exatamente. Se o companheiro não tá na mesma vibe ainda, né? Não tá despertando, ou se alguns amigos não estão, tem muita gente que tá. Exato. E quando a gente se conecta com pessoas que estão na mesma energia, a gente se sente muito fortalecido. Exato. É muito importante. A gente quer focar. É muito bacana. A gente quer obrigar quem não tá na mesma vibe a tá. E a gente não olha para o lado e procura quem tá na mesma energia. Olha só que louco, né? Então, parar de focar, né? Eu quero que essa pessoa esteja na minha vibe, mas ela não tá. Então eu vou focar em quem tá e criar uma rede de apoio. Isso é muito importante. Então, várias dicas muito legais que foram surgindo até como insights mesmo. É muito legal como o desenvolvimento da energia, enfim, do assunto, né? Vai trazendo esses insights. E não adorei muito. Vai mudando. E como quando a gente começou a live falando sobre solidão, a energia já era, né, um pouco mais apertadinha, mais negativa. Mas conforme a gente vai falando e identificando, já vai liberando muita coisa. A gente expande o campo, né? É muito legal. Porque a solidão, ela fecha o nosso campo energético e fica um ovinho, assim, em volta da gente. E aí, quando a gente abre, a gente expande, a gente fala sobre isso e a gente faz a energia circular. Então, muito bom, muito legal mesmo, muito bom, Ari. Gratidão pela troca aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Eu que agradeço. Né? E aí, para finalizar, só alguns recadinhos, na verdade, eu peguei uma frase aqui que eu achei que, nossa, ela vai fechar muito com o que a gente está falando, tá? Então, olha só, que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se tivesse plena de tudo. Então é justamente isso, é a estar plena, a estar cheia de si mesma no vazio, no nada, no ninguém. Então aprender a lidar com essas palavras que na verdade são energias ali e mesmo assim estar preenchida, né? Mesmo no vazio você se sentir plena. Isso é muito legal, né? Eu acho que resume muito aqui o que a gente falou. Muito lindo. Muito bom. E é isso, o vazio também pode ser maravilhoso, né? Exato. O vazio a gente pode ser o que a gente quiser. Exato, a gente tem que entender que quando a gente está perdido, quando a gente não sabe para onde ir, é quando a gente tem todas as oportunidades à nossa disposição. A gente tem infinitas possibilidades. Quando a gente foca em uma coisa, a gente está só com aquela coisa. Mas quando a gente não tem nada, a gente tem tudo. Tudo em potencial para se resolver, para, enfim, aparecer, para surgir como oportunidade para a gente. Isso aí. É se fundir no amor, né? Às vezes o vazio se transforma na fusão do infinito, de todas as possibilidades. Então, a gente não pode ter tanto medo do vazio, porque o mundo veio do vazio, né? O universo veio do nada. A gente veio do vazio, exatamente. E aí a gente entra num tema muito importante, que é o medo, que vai levar a um gancho que eu quero trazer aqui, que é justamente convidar vocês, né, que estão assistindo, para baixar o e-book que a Lari fez falando sobre o medo, trazendo técnicas, ferramentas para aprender a lidar com o medo. Gratuito, né? Só ir lá, baixar e acessar essas informações, né, Lari? Eu vou deixar aqui depois o link, né? Você tem o seu link e aí a gente vai vai mergulhar um pouco mais nisso. E quem quiser mais ainda, né, saber um pouco mais sobre esse conteúdo, a gente fez uma entrevista para o meu podcast sobre o
medo, falando várias ferramentas também, foi bem profundo, foi tudo quanto essa, né, se não mais, porque a gente chegou mesmo num ponto bem legal. E já também aqui o link para o podcast. Amanhã é o último dia, então para quem quiser ainda ter a chance de acessar essa entrevista que a gente fez. E o e-book da Lari, na verdade, eu vou deixar o link aqui também, e ele é gratuito, tá bom? Então, gratidão, Lari, parabéns aí. Ai, gratidão, Amélia, querida, foi muito bom. Tá. A energia já mudou, já tô. Desculpa o imprevisto técnico, essa tecnologia toda. Você vai aprendendo a lidar com essas coisas, tem que ter paciência, não tem jeito. Mas quem quiser também aproveita para seguir a Larissa lá. Eu vou deixar também o link do perfil dela. Ela está trazendo muita coisa, insights legais. Eu gosto bastante do seu trabalho, Lari. Então eu recomendo. Ai, gratidão. A minha inspiradora, minha musa inspiradora. Imagina, que boba. Então, ó, gratidão para todo mundo. E lembrem disso. A gente tem que aprender a ficar bem com a gente mesma. E a compartilhar, criar redes de apoio e saber o momento de ir e de ficar dentro da solidão. E transformando sempre em solitude, que é o sentimento bom de estar sozinho. Muito. E assim, né? Coragem, né? Sem medo de enfrentar. Todo mundo tem os momentos de solidão, mas é sempre válido, é sempre importante ter coragem de querer mudar, querer seguir em frente. Exato. Dá vontade de... E gratidão para todo mundo que tá aí. Dá vontade de ficar aqui falando o resto da noite. Também. Vamos ficar aqui batendo papo. Não, vamos terminar lá. Vamos lá. Gente, boa noite, um beijo. Vou deixar salvo aqui, espero que não dê nenhum problema. E depois talvez eu coloque no YouTube também. Beijão, viu, Lari? Até mais. Um beijo, a gente se fala. Tá bom. Beijo. Beijo, tchau, tchau.